Fala aí, galera. Vamos para mais uma aula de redação aqui à distância, né? Nesse momento aí a gente está cada um na sua casa, mas ainda assim estudando, tentando não perder tanto conteúdo assim. E aí nós vamos hoje corrigir, né, aquelas questões que eu passei para vocês de coesão, tá? A gente falou de elementos coesivos, como que usa coesão no último vídeo. E aí agora nós vamos corrigir aquelas questões. Vamos começar com a questão 1, que está na página 8, tá? Ela tem um texto, né? Eu peguei o trecho só porque não me interessa o texto inteiro, tá? Que você tem aí na página 8, tá certo? Então fala o seguinte, ó. O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, imposta pela contingência. Quanto mais cocoroca, melhor. Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome comum, assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa classe, os que se prezam, nunca chamariam um hospital de hospital. E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à polícia prestar declarações que possa ajudá-la numa diligência, apelido que eles puseram no ato de investigar, é logo apelidado de testemunha-chave. Conforme esteja deitada a vítima de um crime, de costas ou de barriga para baixo, fica numa dessas duas incômodas posições, incúbito dorsal ou decúbito ventral. Todo mundo se veste, tirante a luz do fogo, mas basta virar vítima de um crime que a rapaziada sadia ignora o verbo comum e mete lá: a vítima trajava terno azul e gravata do mesmo tom. O texto, né, ironicamente, brinca com essa forma como os repórteres policiais contam as notícias de crime. Né? Eles meio que narram, né, de uma maneira para ficar mais emocionante, para ficar um pouco mais rebuscada. Né? Aí ele coloca até, né, entortado literário, porque as notícias são contadas de um jeito meio diferente. Assim como faz o Datena, como fazem esses apresentadores aí de telejornal policial. Aí nós temos uma pergunta aqui em cima. Ó. Analise as afirmativas a seguir, considerando os recursos referenciais empregados no texto. Referencial, para quem não se lembra, é aquele recurso em que uma palavra tem uma relação de significado, né, de sinônimo, com outra. Tá? Então é uma palavra que substitui a outra porque elas têm relações, elas têm significado parecido no texto. Então a primeira fala assim, ó, o termo que refere-se a os na linha 5, né, nessa frase aqui, ó. Nessa classe, os que se prezam nunca chamariam um hospital de hospital. Esse que está se relacionando com os repórteres policiais. Então, ó, os substitui repórter policial. Ele está se referindo a repórter policial. E o que está se referindo, está se relacionando com os, tá certo? Os que, tá? Então aqui, verdadeiro, número 1, tá? O termo lá, átulo, né, sem acento, refere-se à polícia. Olha a frase: qualquer cidadão que vai à polícia prestar declarações que possa ajudá-la. Ajudar a quem? A polícia. Também está correta. Número 2, correta. A número 3. O termo destas refere-se a declarações. A frase é: fica numa destas duas incômodas posições. A palavra destas está se relacionando com duas incômodas posições. Lembra que a gente tem os termos anafóricos e catafóricos? O desta é um termo catafórico, quer dizer que ele introduz algo que ainda será dito. Ele introduz uma informação nova e não refere-se a uma informação que já foi dita. Essa está errada, tá? O termo lá refere-se à vítima na frase ignora o verbo comum e mete lá. Né? Lá não substitui a vítima, e sim seria um termo relacionado aí ao lugar onde os jornalistas, os repórteres falam, tá? E não vítima, tá certo? Lá é referente a lugar e não a pessoa. Então fica certo 1 e 2, errado 3 e 4, é correto o que se afirma em letra B, 1 e 2, certo? Número 1, letra B. Bom, agora na questão 2, nós temos que completar as lacunas com as palavras que dão coerência e coesão, tá certo? Se a gente for pensar, como é que eu vou saber qual é a palavra mais indicada, qual é a palavra mais adequada para preencher uma lacuna? Depende do sentido que ela vai dar, tá certo? Então, você tem aqui, ó, a primeira frase, né? Muito desgaste nas últimas décadas, os fados voltam a sorrir para a família real britânica. Qual que é a ideia que essa primeira parte da frase dá?
é uma ideia temporal, últimas décadas. Então, ó, com muito desgaste, até que dá certo, mas ele vai relacionar a tempo? Não. Devido a muitos desgastes, também não indica tempo. Ante muitos desgastes, não indica, embora não indica tempo. Depois de, é o único que vai indicar tempo. Os fados, eles estavam desgastados. Depois de um tempo, eles voltam mais tarde. Então, depois de, é o único que dá certo. Na segunda frase, né, se comemoravam os 60 anos da coroação de Elizabeth II. Nenhuma outra palavra daria certo também aqui, exceto ainda, porque também é tempo. Também estou falando de tempo, tá? E no último, né, com uma função afetiva que oscila entre a de símbolo patriótico e a de mascote doméstico, a família real atende às pressões contrárias de um mundo. Aqui daria certo onde, quando você fala mundo relacionado a planeta, né? O onde ele serve para referir-se a lugares, tá? Então, o mundo poderia ser o onde ou o em que, tá certo? No entanto, essa palavra mundo aqui, ela pode referir-se, nesse contexto, tanto a planeta Terra, quanto a sociedade, tá? Se for a sociedade, um mundo representando a sociedade, só dá certo o em que. Quando for mundo de planeta, dá certo o onde, tá? O onde só serve para lugares físicos, certo? Nesse caso aqui, a única que completaria certo essas três lacunas seria a letra E. Vamos para a próxima. Indo para a questão 3, nós temos assim, ó. Na década passada, o Brasil conseguiu universalizar o acesso ao ensino básico. Mas, por mais importante que tenha sido essa conquista, o desafio de aumentar a quantidade desse nível de ensino ainda não foi vencido. E como mostra a pesquisa do professor Rezende Pinto, um dos gargalos estruturais está na falta de valorização do magistério. Tá? Então a gente tem aqui um texto opinativo, não é? A pergunta é, o fragmento apresentado, que analisa a situação da educação básica no Brasil e contém vários elementos coesivos, sobre coesão, aponte a alternativa correta. Vamos lá. A palavra mas é conectivo de causa, pois explica a importância da universalização do acesso à educação. Tá ali, ó, mas, por mais importante que tenha sido essa conquista, o desafio de aumentar a qualidade desse nível ainda não foi vencido. O mas, ele indica, né, a ideia contrária. Tá? Então, o Brasil, ele universalizou o ensino básico, mas ainda não venceu o problema, certo? Ideia contrária. Errada a letra A. Letra B, indica o acréscimo de um novo dado. Nesse caso, o resultado de uma pesquisa apontando a falta de valorização do magistério, né? Então, lá no final, né, ele coloca e, como mostra a pesquisa do professor, um dos gargalos. Então, esse é um acréscimo. Além de qualidade no nível de ensino, qual que é o outro problema? A falta de valorização do magistério, certo? Letra B, a correta, certo? A letra C, essa é um termo catafórico porque antecipa algo que vai ser dito ao leitor, a conquista. O essa, ele é anafórico, ele volta uma ideia. Então, essa conquista, qual que é essa conquista? De universalizar o acesso ao ensino básico. Então, é algo que já foi dito, certo? Então, ele não é catafórico, e sim anafórico. Ele volta. O desse nível de ensino é anafórico porque retoma o nível de ensino superior citado anteriormente. Ele é anafórico, mas ele não retoma nível de ensino superior, tá? O que ele vai retomar ali é ensino básico, certo? A qualidade desse nível de ensino. Qual o nível de ensino? O básico, tá? Então, o ensino básico que foi dito ali na segunda linha, tá? E não superior, tá certo? Ele tá parcialmente certo, essa D, mas está errado ali porque ele não está retomando nível de ensino superior. A letra E ainda indica consequência, porque a tentativa de valorização do magistério na década passada foi exitosa. O ainda, ele não vai indicar consequência, ele indica tempo. Tá? O ensino ainda não foi vencido, tá? Ainda não será depois, tá certo? Agora, a questão 4, tem aí um poema, né, do Fernando Pessoa, que diz assim, ó, a angústias sonhadas mais reais que as que a vida nos traz, há sensações sentidas só com imaginá-las, que são mais nossas do que a própria vida.
Aí a pergunta diz, né? As ideias vinculadas no poema se organizam, estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no segundo verso que a conjunção que estabelece. Então o segundo verso diz assim, ó. Primeiro verso, a angústia sonhadas mais reais. Segundo verso, que as que a vida nos traz. Então eu vou ter aqui sequência de ideias? Não. A sequenciação ela é colocada por vírgulas, né? E depois pela conjunção e. Oposição nós já vimos que é um mas. Uma comparação. Eu comparo a angústia, né? Real com as sonhadas. Estou comparando as angústias, tá? Não pode ser uma justificativa, né? Até o que pode ser justificativo em alguns momentos, quando ele substitui a palavra porque, pois. Não cabe aqui. Continuidade numa sequência de constatações também seria com as vírgulas e com a conjunção e. Bom, agora indo para a página 10, nós temos a questão número 4 e 5, né, que eu tinha pedido para vocês. E aí eu tenho que retirar, na número 4, os elementos corresivos que fazem referência à palavra periquito e à palavra gato. Então vamos olhar. Nomeado o periquito, Luciana dedicou-se inteiramente a ele. Ele, periquito, já é uma palavra. Mostrou-lhe, mostrou a quem? Ao periquito. Lhe também. Os quartos, os móveis, as árvores do quintal. Apresentou-o, quem? Periquito. Então, ele, lhe e o ao gato. Recomendando-lhes que fossem amigos. Recomendando a ele e ao gato. Lhes. Mas essa daqui não vale. Explicou miudamente que Minsky não era um rato e, portanto, não devia ser comido. Advertência desnecessária. O bichano, o gato, o bichano relacionado a gato. Obeso, tinha degenerado, perdido o faro e queria viver em paz com todas as criaturas. Aceitou uma nova camaradagem e dias depois, estirado numa faixa de sol, cerrava os olhos e aguentava paciente bicoradas na cabeça. Essa estranha associação lisonjeou Luciana, que supôs ter vencido o instinto carniceiro da pequena fera, gato, e mimoseou com as sombras da afeição dispensada ao periquito. Tá certo? Então, palavras que são associadas aí, lembra que pode ser pronome ou também palavras que têm o mesmo sentido. No caso, bichano, gato, são sinônimos, né? No número 5, no trecho, explicou miudamente que Minsky não era um rato e, portanto, não devia ser comido. O termo destacado, portanto, vai exprimir a ideia de conclusão, letra D de dado, tá? Exprime uma conclusão na ideia apresentada anteriormente, tá certo? Aí a gente encerra essa correção da parte de coesão. Vou postar mais uma de coerência na próxima, tá? O próximo vídeo vai ser a correção das outras questões. Façam a correção, vejam se acertaram. Se tiver dúvida, pode mandar por aqui. Aqui você não entendeu, que eu posso explicar de novo. Até mando a explicação ali digitada para você, tá certo? Grande abraço, tchau!